Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aliás, só senhores aqui hoje, né? Na nossa sessão. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite para todos. Desculpa, Domingas, por favor, me perdoem. Você e a filha do colega Miguel de Oliveira. Senhores, no domingo, dia 17, aliás, desde a sexta-feira, o país viveu esse momento de votação do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E eu, por exemplo, fui até Brasília, inclusive, participar da manifestação em favor da presidente no domingo, e me chamou muito a atenção o processo de votação, né? Os discursos proferidos pelos nossos senhores deputados, quando ali justificavam o seu voto, né? Especialmente aqueles que votaram sim pela continuidade do processo de impeachment. E observou-se, eu acredito que a população, né, até porque os outros canais de televisão, além da TV Câmara e TV Senado, transmitiram esta votação, acompanharam e viram que a imensa maioria desses deputados dedicaram o seu voto à família, né? Estou votando sim pelo impeachment, pela minha família, pela minha mulher, pelos meus filhos, né? Até a Deus foi dedicado esse voto. E poucos ou quase nenhum tentou justificar o voto, né? Apontando, digamos, o crime que a presidente Dilma teria cometido para justificar esse voto, vereador Luiz. E além disso, além dessa falta de justificativa, houve algumas situações inusitadas, como o presidente, o deputado Bolsonaro, que dedicou o seu voto ao coronel da ditadura militar, chamado, homenageado, Coronel Ustra, né? Para quem não sabe, o Coronel Ustra é conhecido como um dos maiores torturadores do período da ditadura militar. Foi torturador da presidente Dilma e do marido da presidente Dilma, né? Todos sabem da história. A presidente Dilma lutou contra a ditadura e foi torturada para que entregasse os outros companheiros, onde é que eles se escondiam. E ela bravamente resistiu a essas torturas, né, durante anos, e não entregou ninguém. E foi torturada por esse cidadão, que inclusive, além de todos o pau de arara e todas as formas de tortura, esse cidadão foi denunciado por seus torturados de ter inclusive enfiado ratos nas vaginas das mulheres. E o deputado Bolsonaro homenageou no momento em que dava o voto contra a presidente Dilma. Uma outra senhora deputada votou sim, inclusive muito animada, né? Ela gritou sim diversas vezes, sim, 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 e ela dedicou o seu voto contra a corrupção. No dia seguinte, senhor Gabriel, o prefeito de Montes Claros, marido da deputada, foi preso pela Polícia Federal por corrupção, né? Eu tenho publicado nas redes sociais que nós vivemos o país da hipocrisia, né? A deputada que vota contra a corrupção, em menos de 24 horas tem um marido preso por corrupção. E Nilton, de acordo com a Polícia Federal, as investigações mostraram que os acusados, no caso o prefeito, mais os outros acusados do caso, direto ou indiretamente, valendo-se de meios fraudulentos, intentaram destruir ou inviabilizar a existência e o funcionamento de hospitais públicos de Montes Claros. Corrupção na saúde, que alguns, às vezes, inclusive aqui na Câmara, chegou a justificar que a presidente Dilma tinha que cair por causa dos problemas da saúde. E a gente percebe aqui que era o prefeito de Montes Claros, pelo menos no caso de Montes Claros, quem estava fraudando a saúde. Mais de 300 deputados que votaram pelo impeachment respondem a processo da justiça. Eu nem vou dizer que eles são culpados, estão se defendendo dos seus processos.
mas já é um mínimo de indício, já que estão sendo processados, já que são réus, né? Um comentarista, Nilton, da TV SIC, em Portugal, já que a TV brasileira faz de conta que não vê o golpe, disse o seguinte: a aprovação do impeachment, no comentário que ele deu na TV, ele diz aqui, lamentou os descaminhos políticos do Brasil, definindo a sessão que aprovou o impeachment como uma Assembleia Geral de bandidos, comandadas por um bandido chamado Eduardo Cunha. Eu gostaria de lembrar Vossas Excelências e os senhores aqui presentes novamente que não tem até o momento prova de que a presidente Dilma tenha cometido qualquer crime. E ela está sendo julgada por 300 deputados réus e o presidente do processo réu no STF, Eduardo Cunha. Ainda, para exemplificar o golpe, matéria de um portal de notícias da internet dá conta que o senador Aloysio Nunes, vice-candidato a presidente de Aécio Neves, no dia seguinte, dia 18, segunda-feira, embarcou para Estados Unidos. Diz aqui a matéria: o senador Aloysio Nunes viajou nesta segunda-feira para Washington para participar de 3 dias de reuniões com várias autoridades norte-americanas, além de lobistas e pessoas influentes próximas a Clinton e a outras lideranças políticas. A viagem de Nunes a Washington foi divulgada como ordem do próprio Temer. Temer já é presidente do Brasil e já mandou um correspondente aos Estados Unidos para tratar de assuntos do Brasil com o governo americano, com lobistas americanos. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos estão de olho no pré-sal, a maior riqueza que nós temos hoje no país, que inclusive pretende canalizar boa parte da receita que o governo vai ter para a educação. E nós já denunciamos aqui, eu vou falar novamente aqui na frente, que o PSDB está tentando, com um projeto de José Serra no Senado, entregar o pré-sal para a Shell e outras petroleiras americanas. Para que a gente mostre que o golpe não é contra Dilma, mas é contra o povo brasileiro, temos aqui uma matéria do jornal O Dia. Caso assuma governo, Michel Temer quer diminuir número de ministérios. Diz aqui: o futuro presidente, o jornal já disse que ele é o futuro presidente, Michel Temer está decidido de reduzir de 32 para 17 o número de ministérios. Ele vai dizer, obviamente, que é para diminuir a despesa, para gastar menos, né? Mas eu pergunto, quais serão os ministérios que serão cortados, Gabriel? Nós temos o Ministério da Agricultura, que cuida dos interesses da agricultura dos grandes fazendeiros, do agronegócio. E nós temos o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida dos pequenos agricultores, dos assentados. Qual ministério desses dois será extinto? É o nosso pequeno. Respondeu bem o senhor Gabriel. É o Ministério dos Pequenos. Vai reduzir de 32 para 17. Ainda, eu recebi aqui no celular, não vou nem abrir, a informação de que o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Assistência Social, que cuida do Bolsa Família, que cuida de diversos programas sociais, será extinto ou unificado com outro ministério. Eu não preciso nem dizer o que poderá acontecer com Bolsa Família, o que poderá acontecer com Garantia Safra, né? É importante lembrar que muita gente que pediu o impeachment de Dilma, que foi às ruas para pedir o impeachment de Dilma, grita em bom som que é contra o Bolsa Família. Inclusive, um dos deputados que votaram pelo impeachment disse que estaria votando pelo impeachment porque a Dilma não investiu no empreendedorismo para que todo brasileiro consiga crescer com suas próprias pernas e não precise do assistencialismo. Em outras palavras, ele disse, porque ela não cortou o Bolsa Família. Ele votou pelo impeachment de Dilma. Jornal Valor Econômico diz aqui, Temer encontra Aécio e Armínio em jantar em São Paulo. Diz site da Veja. É importante lembrar, para concluir, senhor presidente, que o site da Veja somente quando está falando do PT. Quando está falando dos outros,
ela certamente tem um nível de verdade muito grande. Quem é Armínio Fraga? Armínio Fraga é ex-presidente do Banco Central, provável ministro da Economia do governo Aécio Neves se a eleição tivesse ganho. Armínio Fraga disse em uma entrevista, aqui que o salário mínimo cresceu demais nos últimos anos e isso está prejudicando a economia. Isso aqui é o que está sendo conversado aí nos bastidores. Mas o golpe não será somente esse não, vereador Roberto. Nós temos no Congresso diversos projetos de lei, aqui foram destacados 10 projetos, diz aqui: Câmara e Senado iniciam atividades com um pacote de maldades que podem transformar 2016 em um ano de avanço do conservadorismo, do atraso. E eu vou citar alguns projetos que vão ser colocados em votação e que a população não vai ver, porque a Globo não vai transmitir ao vivo como fez com o impeachment. O projeto de terceirização. Eu peço ao presidente que me conceda, por favor, mais uns 2 minutinhos para que eu possa concluir. O projeto de terceirização tem aqui o senhor Carlos, que é terceirizado em base. A minha esposa já trabalhou terceirizada, velho. E nós sabemos o que é a terceirização. A empresa contrata uma outra empresa para executar o serviço. E esses cidadãos muitas vezes são lesados porque essas empresas elas trabalham um tempo, depois elas desaparecem e esses cidadãos ficam sem receber seus direitos. A empresa principal não responde por nada, apenas aquela empresa que desapareceu. E está aqui Carlão confirmando o que eu estou falando aqui, que já teve muito prejuízo com isso. E eles querem terceirizar tudo, porque a lei hoje permite terceirizar, mas não permite terceirizar todos os funcionários da empresa, apenas uma parte. Um outro projeto altera a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, é o que eu já disse aqui. Eles querem diminuir a participação da Petrobras para entregar para a Shell, para entregar para a Texaco, para entregar para as petroleiras americanas, né? E aí adeus aquele recurso que nós tínhamos para a educação. Estatuto do Desarmamento. Querem voltar ao desarmamento. Já tentaram esses dias aprovar na Câmara Federal um projeto de lei que permite baixar a idade mínima para comprar uma arma. Hoje é de 25 anos, vereador Miguel Luiz. Querem baixar para 21. Daqui a pouco vão baixar para 16, né? Porque os 16 já querem botar na cadeia. Privatização de estatais. Lembre que Fernando Henrique privatizou um monte de nossas empresas. A Vale do Rio Doce, que privatizou por 3 bilhões de reais e ela valia quase 100 bilhões de reais. Flexibilização do conceito de trabalho escravo, né? Hoje existe um conceito de trabalho escravo e eles querem flexibilizar, ou seja, vai facilitar para quem coloca nas suas propriedades, nas suas empresas, pessoas que trabalham de maneira análoga ao escravo, ou seja, sem as menores condições humanas. E ainda aqui o projeto de redução da maioridade penal. Então o que eu quero dizer, senhores vereadores, é que o golpe não é contra o PT, não é contra a presidente Dilma. O golpe não será apenas no dia em que derrubarem a presidente. O golpe vai acontecer depois, e é contra a população, é contra os brasileiros, contra os mais pobres, principalmente. Então não vamos engolir esse H, não vamos comer esse H. Apenas, senhor presidente, eu gostaria de citar aqui que os deputados que foram votados em Jânio Quadros, Valdemar Pereira, Paulo Magalhães, João Bacelar e Sérgio Brito, votaram a favor da presidente Dilma. E a gente quer aqui cumprimentá-los pela coragem, né? Inclusive aqui os que não são petistas. Mas o deputado Arthur Maia votou pelo impeachment, votou contra o povo do Nordeste, principalmente, que é a região que mais cresceu economicamente, e melhorou a vida do povo nesses últimos 12, 14 anos. Então, que a população lembre, quando Arthur Maia por aqui voltar, né, que ele é um golpista e votou contra o povo de Jânio Quadros, contra o povo do Nordeste, contra o povo da Bahia. Muito obrigado, boa noite a todos.